Professora Valdiana Gomes, redação, produção textual para vocês, tá certo? Então, vamos começar a nossa aula de hoje e vamos começar pela nossa acolhida, tá certo? Um momento de silenciarmos, de escolhermos esse momento do dia para termos uma conversa, né? Um momento de proximidade com Deus, tá certo? Então, não abra mão deste momento não, ele é muito, muito importante para que você exercite, né, a sua espiritualidade, tá bom? Então, feito este momento, nós vamos agora dar continuidade à nossa videoaula com a indicação da aula de hoje. Pegue sua agenda, você já deve estar com o seu livro, assim que você vê a indicação da aula, já sabe o que vai acontecer. Então, nós vamos começar, né, com a correção da atividade da página 92 e 96. Poxa, tia Valdiana, são tantas páginas, calma, não é resolução, é correção. Você vai corrigindo comigo, quando você menos perceber, acabou, tá bom? Olha aí, página 92. As hipóteses que você levantou antes da leitura se confirmaram depois que você leu o texto? Comente, né? Cada um teve as suas percepções, eu espero que sim. 2. Jurutaí tinha um sonho, um objetivo. Qual é o seu objetivo? Bem claro, tá lá explícito no texto, né? Chegar até a Lua, certo? B. O que o motivou a tentar alcançá-lo? O fato, né, dele ter se apaixonado pela Lua. Bonitinho, né? 3. C. O que ele fez para tentar concretizar esse objetivo? O pássaro voou mais alto que pôde, até quase perder os sentidos e a vida. Ele conseguiu atingir seu objetivo? O que Jurutaí resolveu fazer? Não. Ele, então, decidiu cantar para a lua. Terceira. No último parágrafo, lemos a seguinte afirmação. E acredito que deveríamos acender fogueiras no coração quando Jurutaí dentro de nós se cala. Explique a ideia expressa com essa afirmação. A ideia de que quando alguém está triste com algo, deve buscar superar as dificuldades e seguir em frente. Muito legal. Muito legal mesmo essa ideia. 4. A lenda narra o amor impossível do pássaro Jurutaí pela lua. Por que esse amor é impossível? Porque os personagens não conseguem estar próximos, visto que os pássaros não conseguem até a lua por mais que se esforcem. B. Você conhece outras histórias de amor impossível? Elas são semelhantes à lenda que você leu? O objetivo aqui é que você perceba que não, que algumas histórias de amor são possíveis, que nem todas vão ser impossíveis como a lenda quis mostrar. Pode sim existir história de amor possível, tá bom? Aí, olha, vamos para a página 93. O gênero textual lenda tem como principal característica apresentar de forma simbólica uma explicação para algo que teria origem desconhecida. O que o texto A Lenda de Jurutaí busca explicar? O surgimento do rio Amazonas, certo? Segunda. A lenda é um texto predominantemente narrativo. Identifique os elementos da narrativa presentes no texto e preencha o quadro a seguir. Vamos lá. Narrador. Narrador observador. Apenas observa os fatos e os narra. Se fosse personagem, ele faria parte. Então, não é o caso. Personagem. Lua e Jurutaí. Espaço. Floresta amazônica. Tempo. Indeterminado. Enredo. Aí você vai contar em poucas palavras, né? Jurutaí se apaixona pela lua e tenta alcançá-la, triste por não conseguir, chegar até a lua, ele decide cantar para ela. Como a lua não o responde, ele chora e suas lágrimas se transformam no rio Amazonas. Beleza? Terceira. A maioria das lendas brasileiras tem origem em 3 etnias diferentes, o que pode ser percebido em algumas de suas características. Relembrando, né? A indígena, a africana e a portuguesa. A qual origem a lenda de Jurutaí corresponde? A indígena, né? Pois procura explicar o surgimento de um elemento da natureza, que no caso aí é o rio Amazonas. Quarta. As lendas ao longo do tempo foram registradas por diferentes autores, os quais criaram suas versões. A. Identifique na lenda lida o elemento que permite concluir que ela não possui um autor específico, o fato de ela ter sido recontada conforme indicado na fonte do texto. Ou resposta legal para você. Qual é a importância de as lendas serem registradas por escrito? A importância é a valorização e conservação da cultura dos povos a quem pertencem essas histórias. É perpetuar as memórias, né? A lenda é um gênero narrativo ficcional, certo? Retire do texto um trecho que confirma essa afirmação. Olha, a lua olhou para baixo, mas não respondeu. Olha, ficção, né?
E lágrimas encheram os olhos de Jurutaí, suas lágrimas rolaram pelo chão da floresta, encheram vales e escorreram em direção ao mar. E dizem que foi assim que o rio Amazonas surgiu. Né? Então, perceba aí a fonte de exagero, né? De ficção. Apesar de ser ficcional, a lenda mescla fatos reais com imaginários. Explique com base na história lida como isso ocorre. Os fatos reais, queridos alunos, são a existência da floresta amazônica, do pássaro, né? Da lua, do rio. Os acontecimentos imaginários é o que? A paixão do pássaro, o voo em direção à lua, a desistência dos limites, do impossível, o choro e a formação do rio ter se dado por esse choro, que não foi verdade. Relê esse trecho da lenda. E ouvi falar de povos indígenas que acendem fogueiras quando a lua está cheia, brilha e canta e dança para fazer o Jurutaí cantar. Em sua opinião, qual é a importância dessa prática para os indígenas? Trata-se de um ritual simbólico da própria cultura indígena. Olha aí, 95. Para os indígenas, a natureza é algo sagrado e eles acreditam que ela é habitada por seres fantásticos. Esses personagens pertencem à nossa cultura folclórica e muitas lendas sobre eles foram produzidas. Quais personagens do folclore você conhece? Aí você pode dizer, né? Aquilo que você conhece. Você conhece a história, a lenda do Saci, né? Da Yara, a mula sem cabeça? Você relembra aí. No primeiro parágrafo da lenda foram empregadas expressões que indicam o tempo em que as ações ocorreram. Identifique essas expressões e relacione-as com a característica do tempo nas lendas. Olha aí, ó. Muito tempo atrás, uma noite. Essas expressões revelam que o tempo da lenda é indeterminado, a gente não determina especificamente. No segundo e terceiro parágrafo é narrada a tentativa, né, do pássaro de se aproximar da lua. Para isso, emprega-se a descrição de diversos adjetivos. Por que este recurso é importante nessa lenda? Porque, olha aí, relê a sua resposta e vê se está parecida. Para que o leitor possa criar a imagem visual do voo de Jurutaí, sentir o cheiro das folhas, imaginar o sofrimento do pássaro, esse recurso contribui ainda para a poeticidade do texto, né? Deixar o texto mais poético, tá bom? Identifique a personificação. O que é a personificação, professora? Ocorre quando são atribuídos sentimentos ou ações humanas a objetos inanimados ou seres irracionais, tá certo? Qual é o efeito de recurso em uma lenda? A personificação ocorre quando o animal, o Jurutaí, pratica uma ação humana, chorar. Esse recurso reforça o aspecto ficcional da lenda e, ao mesmo tempo, é uma das características do gênero, a presença do elemento mágico. No trecho, Jurutaí bateu as asas, subindo até o ar ficar rarefeito. Qual é o efeito de sentido da repetição dos verbos no gerúndio? A repetição, subindo, né, que é NDO, gerúndio, indica o quanto tempo Jurutaí havia subido, enfatizando assim o esforço de sua ação, sacrifício para chegar até a lua. Olha aí. Lê outra lenda que explica a origem do rio Amazonas. De acordo com essa lenda, como teria surgido o rio Amazonas? Olha aí. Por meio das lágrimas da lua, em decorrência de sua tristeza por ter que se separar do sol por quem estava apaixonada. Em que sentido essa lenda se aproxima de a lenda de Jurutaí? Ambas apresentam uma explicação sobre a origem do rio Amazonas. Nos dois casos, por lágrimas, né, de amores não realizados, impossíveis. Qual é a principal diferença entre essas lendas? Explique. A explicação para a origem do rio Amazonas em a lenda de Jurutaí, a causa do sofrimento do rio foi o choro do pássaro que estava apaixonado pela lua. Já a lenda, a origem do rio Solimões, explica que o rio surgiu a partir das lágrimas da lua quando ela teve que se separar do sol. E aí nós vamos para a sequência agora da atividade, né? Nós terminamos a nossa correção, tá certo? Aí você vai lá para a página 99, tá bom? E você vai responder essas atividades. Ampliando a linguagem, tá certo? Tem toda a indicação da atividade. E na próxima aula, a gente volta com essa correção. Então, tente fazer, organize sua agenda, capriche, né, na sua letra, tá certo? E na próxima aula, a gente volta com essa correção. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.